Bom, pessoal, eu acho que boa parte de vocês já nos conhece, mas pensando que nós temos aqui pessoas que estão participando pela primeira vez e sempre temos, para a gente é muito importante esse momento, é falar um pouquinho do que somos. Então, o Reagro é uma empresa de educação para o agronegócio que busca transformar pessoas por meio do conhecimento mão na massa. Essa é a nossa característica. Os profissionais que atuam conosco estão no campo fazendo e compartilhando experiências, conhecimento, ferramentas, metodologia de trabalho. Então, essa é a nossa característica. Bárbara, bom demais. Já temos um próximo aí, Bárbara? Sem problema algum. Então, são mais de 20 anos, né, de atuação e sempre buscando ser referência para a educação no agro. E o nosso trabalho ele é pautado em 4 pilares. Foco no resultado do cliente, né? E cliente para nós são os produtores, produtores de leite, pecuaristas de corte, agricultores, cafeicultores de todo o país. Esse é um pilar, então, muito forte, o foco no resultado desses clientes. E, claro, sempre trabalhando também em conjunto com os técnicos, consultores, profissionais ligados às empresas aí de insumos e serviços do agro. Nós temos também um pilar muito forte da cultura de dados para tomada de decisão. Então, seja através dos nossos cursos, seja através do trabalho de consultoria a campo, enfim, nós sempre pautamos as decisões, né, em cima da análise de dados. Então, esse é um outro pilar forte aí do nosso trabalho. Nós temos também o compromisso com a aplicabilidade. Tudo que a gente leva, seja num webinar como esse, seja num trabalho de cursos, seja através do trabalho do nosso laboratório de análise, o 3R Lab, tudo que a gente leva, toda a informação, ferramentas e metodologia tem que serem aplicáveis. Ou seja, aquela pessoa, aquele profissional, aquele produtor que está participando conosco, tem que ser capaz de levar para a sua realidade e de transformá-la para melhor. E também valorizamos muito a ciência, né? Esse é o 4º pilar. Ou seja, tudo que nós apresentamos está embasado na ciência, em pesquisas, enfim, em tudo que há de mais concreto aí e aplicável na ciência também. Então, esses são os 4 pilares do trabalho. Próximo, por favor, aí, Bárbara. E aqui, pessoal, para que vocês nos conheçam mais, para que vocês conheçam mais do nosso trabalho, nós temos um canal muito ativo no YouTube, né? Com o propósito de ser aí o maior canal de conhecimento do agronegócio brasileiro. E nesse canal do YouTube, a gente leva uma série, uma boa quantidade de séries exclusivas, com episódios novos toda semana. Então, nós temos aí o Jornada de Sucesso, o Reagro Responde, o De Olho no Futuro, o Por Dentro do Ensino. Está aí o QR Code do nosso canal, não deixe de tirar a foto aí, acionar esse QR Code e se inscrever conosco. E lá vocês vão ter uma gama de conteúdos aí muito interessante e aplicáveis, ok? Bom, e também, dentro do nosso trabalho de educação, a gente foca os serviços de consultoria. Consultoria também é educação. Você está junto a produtores país afora, você está junto com técnicos, realizando os trabalhos aí da consultoria, para nós, sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver com educação no agro. Então, nós trabalhamos com serviços de consultoria na parte de planos de negócio, diagnóstico, gestão econômico-financeira, gestão técnica, pessoas, gestão tributária e sucessória e profissionalização da empresa familiar rural. Então, estão aí os contatos da Camila, né, que atua conosco também no comercial da consultoria, ela está à disposição de quem quer aprofundar um pouco mais aí nessas possibilidades. E agora, pessoal, eu gostaria, então, de apresentar um pouquinho melhor o Euler Rabelo. O Euler Rabelo é consultor da equipe de leite do Reagro, também trabalha com suporte técnico ao nosso laboratório, ao 3R Lab, é um dos fundadores do Reagro, né? É um dos profissionais ligados ao nosso time de maior experiência, maior bagagem na área de nutrição, é um amigo, então eu tenho a honra aí de apresentá-lo e de poder passar a palavra para a gente discutir aí um tema muito interessante e que impacta diretamente na atividade leiteira, que é o planejamento forrageiro. Euler, fica à vontade aí nos próximos minutos aí para a gente trocar boas ideias. Sucesso! Obrigado, Neto. Eu vou compartilhar minha
tela aqui. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença de vocês. Vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é o planejamento, pontos-chave para planejamento forrageiro em propriedades leiteiras. Esse é um tema fundamental, básico, para a lucratividade e a eficiência dos sistemas de produção de leite. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar os dados. São dados que eu gosto sempre de apresentar, que são os dados de benchmarking dos resultados do Reagro Leite de 2022. São resultados financeiros de fazendas assistidas pelo Reagro, consultoria, e essas fazendas produzem em torno de 470 mil litros de leite por dia. Então, o que eu acho interessante disso? Que mostra as características das fazendas mais lucrativas, O que faz com que elas sejam mais lucrativas comparadas com a média, Então, esses dados, eles mostram um norte muito interessante, para onde que a gente deve caminhar nas nossas propriedades, com os nossos clientes, para se obter maior lucratividade na atividade. Bom, aqui estamos. Esses dados são, como eu falei, representam fazendas, representam aí 470 mil litros de leite, dados de fazendas, 470 mil litros de leite produzidos por dia, envolvidos nessa levantamento de dados, tanto zootécnico quanto financeiro dessas fazendas, 18 técnicos mais 25 estagiários, são mais de 470 mil litros de leite por dia produzido nessas fazendas. E são fazendas, o Reagro Consultoria Leite dá assistência, consultoria em mais de 1 milhão de litros de leite por dia. Só que o que é? Essas fazendas, a gente tem dados mais confiáveis com conciliação bancária e auditoria de estoque, que mostra... Deixa eu botar o ponteiro aqui. Em que dados interessantes, ou seja, a gente tem uma confiabilidade muito grande nos dados, principalmente financeiros. Bom, um ponto extremamente importante, que nós dividimos essas fazendas em grupos e a gente utilizou um parâmetro de fazendas mais lucrativas e fazendas menos lucrativas dentro do banco de dados. E o parâmetro que a gente utilizou foi o lucro operacional, e o número está em reais por hectare ano. Basicamente, o lucro operacional é a receita com leite e venda de descartes, menos o custo das vacas, certo? Mais o custo com parte da recria necessária para a reposição de vacas, dividido pela área útil, instalações e produção de forragem. Certo? Então, assim, mostra quanto que cada fazenda está, o lucro operacional por área, ano. Então, aqui está mostrando a classificação das fazendas. As fazendas foram classificadas em grupos de 20 pontos percentuais de ranking, ou seja, as top 20%, as 20% a 40%, até as 80% a 100%. Ou seja, aqui estão as 20% das fazendas mais eficientes, os dados das fazendas 20% mais eficientes, e aqui as 20% menos eficientes. Está mostrando o lucro operacional em reais hectare ano que as fazendas obtiveram em 2022 na atividade. Então, as top 20% tiveram uma lucratividade de R$ 32.500 por hectare ano. As menos eficientes, um prejuízo
né, de R$ 4.200 por hectare ano, e a média das fazendas foi de 14.600 por hectare ano. Então, isso mostra o tanto que, primeiro, mostra a diferença, né, entre as fazendas menos eficientes e as mais eficientes, né, mostram o que as fazendas mais eficientes estão ganhando na atividade, né, por hectare ano, ou seja, né, isso é um resultado extremamente interessante, né, ou seja, né, quando a gente compara com outras atividades, né, do agronegócio. Então, isso é um dado extremamente interessante e mostra também o tanto que os dados estão, né, existe oportunidade, ou seja, de melhoria, né? E aqui está mostrando, nesse grupo de fazendas também, a produtividade, né, de leite por hectare ano. Então, as fazendas mais eficientes tiveram aí uma produção de leite acima de 30 mil litros de leite hectare ano, enquanto que as menos eficientes tiveram uma produção de leite em torno de 10 mil litros hectare ano, e a média das fazendas foi em torno de 20 mil litros de leite hectare ano, né? Então, isso mostra, né, que o lucro operacional das fazendas por hectare ano foi relacionado, né, com maior produtividade de leite hectare ano, né? E aí, basicamente, é o seguinte, nessas fazendas, elas conseguiram, e a importância da eficiência agronômica dessas fazendas, né? Para se conseguir muito leite por hectare ano, existe a necessidade de produzir muita forragem por hectare ano também, né? Para alimentar mais vacas e vacas de alta produção por hectare ano. Aqui está mostrando a média de produção de leite em vacas dias dos rebanhos, né? Nos rebanhos mais eficientes foi de 33,5, nos rebanhos menos eficientes 22,8, e a média dos rebanhos foi 28,1%, de 28,1 quilos de leite, litros de leite vaca dia, certo? Então, assim, o que esses dados mostram para nós, né? Primeiro, que o lucro operacional reais hectareano foi relacionado com produtividade de leite hectareano, né? E também foi relacionado com a média de produção de leite de rebanho, né? Ou seja, rebanhos que tiveram maior produtividade de leite por hectareano e maior média ou maior lucro por vaca foram também os rebanhos que ganharam mais dinheiro na atividade, né? Bom, então isso mostra muito a importância da eficiência agronômica, né? Mostra a importância de um adequado planejamento forrageiro dentro da fazenda, né? E uma característica importante desses produtores mais eficientes, que eles são excelentes agricultores, né? E é impressionante quando você deixa eles falarem, eles falam muito mais em fertilidade do solo, né, uso de dejetos no solo, e construção de fertilidade, desempenho agronômico, do que eles falam de vaca, né? Então, assim, isso mostra que a eficiência, a sustentabilidade dessas fazendas, a lucratividade da fazenda está diretamente relacionada à eficiência agronômica dessas fazendas, né? Então, assim, com eficiência agronômica melhor planejamento forrageiro, né? Você coloca mais vacas por hectare e você produz mais leite por vaca. Geralmente, maior eficiência agronômica está relacionado também à qualidade da forragem de melhor qualidade, está relacionado também com maior possibilidade de produção de leite e maximização de lucro por vaca. Então, maiores produtividades de leite por vaca que estão relacionadas com maior lucratividade nesse conjunto de fazendas,
né, requerem o quê? Demandam melhor qualidade de forragem. Tá? E uma coisa que cada vez mais esses rebanhos buscam de maior produção, de maior produtividade por vaca, né, é a consistência, né? Ou seja, uma consistência na qualidade de forragem, consistência nas práticas de manejo, na rotina da fazenda e uma consistência no conforto animal, né? Então, assim, é uma coisa que é muito perseguida. Então, assim, maiores produtividades por vaca, né, requerem, né, essa necessidade de consistência nesses itens aí, né? E quanto maior, né, a produção, quando existe um desvio, né, maior também é a queda de produção e maiores são os prejuízos quando a gente pensa no sistema de produção de leite. Então, qual é a importância, né, do planejamento forrageiro? É a gente produzir forragens de alta qualidade, de acordo com a demanda do rebanho, né? Essa é a importância da produção. Então, manutenção da receita e do custo de produção. Então, assim, quando falta forragem em uma fazenda, você tem uma queda brusca na receita, você tem um aumento nos seus custos de produção por litro de leite produzido. Isso leva a quê? A menores margens da atividade, quiçá um prejuízo aí na atividade. Certo? Então, nós temos que planejar bem a produção de forragem para que isso não aconteça, né? E esse é o principal gargalo, né? É um dos principais gargalos que a gente encontra aí na maioria das fazendas do Brasil, de leite no Brasil, né? Que gargalo que é esse? É a falta de forragem ou a forragem de baixa qualidade por algum período de tempo, né? Então, assim, quando a gente visita muitas fazendas, a gente vê que existe realmente uma falha, né, na qualidade da forragem produzida ou no volume, né, na quantidade de forragem produzida, ou seja, mostrando aí muitas vezes uma ausência de um planejamento adequado, a ausência de uma eficiência agronômica, uma ausência da consistência na qualidade do volumoso e no aporte de volumoso de forragem na propriedade. Então, o planejamento de forrageiro é extremamente importante. Existe uma integração, né, dos setores do produtor, do proprietário, do setor, das pessoas envolvidas com a pecuária, né, dos técnicos envolvidos com a pecuária e a parte dos técnicos envolvidos com a agricultura, né? E o objetivo é fazer com que o aporte de forragem, né, case, né, seja igual à demanda de forragem, visando a máxima lucratividade da atividade. Então, basicamente, vamos olhar um lado da equação, que a gente quer que seja igual a outra, que é a demanda de forragem. Né? A demanda de forragem ela é igual à demanda de cada grupo de animais, né, ou cada categoria de animais, vezes o período de suplementação. Né? Basicamente é isso, determina a demanda de forragem. E os fatores que afetam a demanda de forragem de cada grupo de animais, é claro, o número de animais em cada grupo, né? A produção de leite, composição do leite, o peso vivo, dias em lactação, né? O ganho, pensando em recria, né? O ganho médio diário, além das características acima, né? Pensando nas vacas secas, o período de gestação, né? Então, esses são exemplos de características que determinam aí a demanda de forragem de cada grupo. E aí, extremamente importante, né, para determinar essa demanda de forragem é a composição e a evolução do rebanho. Né? Você saber quantos animais tem em cada categoria, né? E quanto ao longo do tempo, no ano que vem, ou seja, esse ano nós temos que planejar a produção de forragem para o ano que vem. Então, nós temos que saber quantas cabeças precisam ser alimentadas
no ano que vem na fazenda. Então, e aí a importância de você saber exatamente a composição de rebanho e a evolução e fazer uma evolução de rebanho ao longo dos anos, né, para você determinar a necessidade de área agrícola para a produção de forragem nessa propriedade. Está mostrando, né, um exemplo de uma composição e evolução de rebanho. Isso aqui é uma planilha, um projeto dos alunos de pecuária de leite, né, pós-graduação em pecuária leiteira, né, no TCC de final de curso, os alunos têm que fazer um projeto para uma determinada propriedade, né, de planejamento de uma propriedade, né, e isso envolve, né, a evolução de rebanho, né, e a determinação da demanda de forragem dentro da propriedade, demanda de alimentos, planejamento alimentar dentro da propriedade, né? Então, é extremamente importante, né, você saber as categorias, né? E para fazer uma boa evolução de rebanho, você precisa também dos índices, né? Índices, né, relacionados a vacas, índices relacionados ao rebanho, a recria, índices relacionados à sanidade, né? Vocês estão para fazer uma boa evolução de rebanho, você precisa de índices zootécnicos relacionados, né, ao período de lactação, por exemplo, a eficiência reprodutiva, né, as mortalidades, né, na recria, né, a mortalidade de vaca, né, as mortalidades em cada categoria de animal, se existe, vai existir compra de animais, vai existir venda de animais. Então, tudo isso aí são componentes importantes, né, para você fazer uma adequada evolução e uma predição, né, do número de animais nos anos seguintes e, consequentemente, possuir uma estimativa, né, de demanda de forragem. Bom, então, assim, é importante que cada categoria você saiba, né, por um período de tempo, qual o número de animais. Então, aqui está mostrando, por exemplo, a categoria vacas em lactação, né, no exemplo de uma fazenda. Então, lote 1, lote 2, lote 3, né, é de vacas em lactação, tem vacas secas, vaca pré-parto, tem bezerras pós-aleitamento, até 6 meses, bezerras de 6 a 12 meses, novilhas de 12 a 18 meses, novilhas acima de 18 anos, 18 meses, ou seja, número de animais em cada categoria, né? E o consumo, né? Ou seja, nas dietas, certo? Desses animais, qual o consumo de cada forragem, né? Qual o consumo, por exemplo, de silagem de milho, qual o consumo se existe um segundo volumoso, uma segunda forragem, qual o consumo dessa segunda forragem. Então é isso, preciso do número de animais e preciso das características da dieta, enquanto que essa forragem é consumida por dia, por cabeça dia, certo? Então é isso aí. Bom, uma coisa interessante quando a gente fala em silagem de milho, né, que é um volumoso extremamente utilizado na produção de leite no Brasil, né? E quando a gente pensa em silagem de milho, a qualidade está muito relacionada com o teor de amido, né? O teor e o quanto que esse amido é disponível na silagem, né? Então, de 55% da energia da silagem de milho vem do amido digestível. Então, assim, e uma coisa que os estudos mostram é que essa degradabilidade do amido no rumen, que determina o quanto que esse amido vai ser aproveitado pela vaca, né? E que está diretamente relacionado melhor aproveitamento do amido com desempenho, produção de sólidos, produção de leite nos animais, está muito relacionado com a duração de tempo de armazenamento da silagem dentro do silo. Ou seja, então você pega os dados de trabalho mostram que aumenta a degradabilidade do amido da silagem de milho, tem estudos mostrando que aumenta a degradabilidade até 1 ano, né, de armazenamento na silagem. Né, e que a maior parte desse aumento de degradabilidade ocorre nos primeiros 60 dias.
Então, o que eu vejo? Existe uma tendência muito grande das fazendas, né, tentarem trabalhar com estoque aí, né, de silagem de 60 dias, ou seja, demorar 60 dias para abrir um silo depois de fechado, né, para você ter um aproveitamento melhor da silagem, ou seja, você em 20, 30 dias você tem a fermentação estabilizada, mas você não tem um adequado aproveitamento do amido por vacas em lactação. Então, é extremamente importante que você leve isso em consideração, caso você não queira ter prejuízos relacionados à produção de leite, né, ao desempenho animal como um todo, né, leve em consideração, né, esse estoque de silagem necessário para que você abra o seu silo aí pelo menos com 60 dias depois de fechado, pensando em silagem e milho. Outro ponto da equação é a produtividade agrícola, né? A produtividade agrícola é muito relacionada com o tipo de cultura, né? Então, é outro ponto da equação. Qual a área tem a demanda de forragem? E, né, a pergunta que se faz é assim, qual a área que eu devo plantar de determinada cultura, né? Já que eu tenho demanda de forragem. Então, aí entra extremamente importante, e aí é importante a trabalhar junto com a equipe, né, de agrônomos, né, as pessoas que dão assistência na área de produção de forragem na fazenda, né, para a gente traçar metas possíveis de produtividade agrícola. A produtividade agrícola depende do tipo de cultura, né, do tipo de híbrido, por exemplo, de milho que está sendo utilizado, da fertilidade do solo, das condições climáticas, se o milho está sendo plantado na safra ou na safrinha, né, se a cultura está sendo em sequeira ou irrigado, em irrigação. Né, uma boa prática, né, aconselhada, né, é utilizar uma margem de segurança, né, de 10%. Né? Você nunca sabe, né, o que vai acontecer, pode ter imprevistos do ponto de vista de condições climáticas, né? E isso pode comprometer a sua histórico de produção. Né? Então, é extremamente interessante considerar essa margem, pelo menos aí, uma margem de segurança de 10% na produtividade agrícola. Ou seja, você tem uma média histórica aí de 50 toneladas, por exemplo, de produção de silagem de milho, né, de milho por hectare. Considere, então, uma produtividade de 45 toneladas por hectare. Né? Isso é porque acontece. Né? Por exemplo, aqui na nossa região, por exemplo, no sul de Minas, mais pronunciado, né? A última safra choveu tanto, né? O milho choveu tanto que teve excesso de chuvas, né? Pouco sol, ou seja, comprometeu a produtividade das lavouras, né? Então, assim, né? E isso acontece também em relação a ataque de pragas, em relação às condições de pluviométricas, né? Então, é extremamente importante você trabalhar aí com a margem de segurança. E o recomendado é trabalhar em torno de 10% ou mais, né? Dependendo das situações. Bom, existem perdas no processo, né? Que devem ser levadas em consideração também, né? Da colheita, na silagem, até o que realmente é consumido pelo animal. Certo? Onde é que estão essas perdas no processo? Né? Elas são de 7% a 30%. Né? Onde é que estão essas perdas? Está na colheita, no transporte, na compactação, né? Está na fermentação das silagens, nos processos de oxidação e respiração, né? Está na deterioração, né, na silagem em contato com o ar, está na lixiviação, né? E uma quantidade significativa de perdas, né, pode acontecer aí durante a retirada do silo, ou seja, em contato da silagem, novamente o silo é aberto e a silagem entra em contato com o ar, né?
e muitas vezes a magnitude de perdas aí é muito maior do que durante a fermentação, né? Que está relacionado, né, à fermentação aeróbica, o contato dessa silagem, o crescimento de micro-organismos aeróbicos, né, com vento, chuva, barro, equipamento, né, e muito relacionado ao manejo da face do silo, né? Então, quando a gente mede essas perdas nas fazendas, né, da lavoura até o que realmente é consumido nas vacas, a média nas fazendas é em torno de 14% a 16% no processo, né? Sendo que pode chegar nesses extremos aqui, né? Fazendas extremamente eficientes no manejo da silagem, no manejo da alimentação, no processo de ensilagem e na retirada do silo, podem ter perdas aí próximo de 7% a 10%, e outras pessoas que falham no processo de silagem, falham no processo de compactação, vedação adequada, no manejo da silagem após a abertura do silo, essa perda pode chegar até 30%. Então, deve-se levar isso em consideração também, né, no planejamento. Então, aqui está um exemplo, né, das perdas do processo, ou seja, a silagem deteriorada é o exemplo da perda, a silagem que tem contato com ar, ou seja, parte da silagem. Aqui um exemplo de um silo em que as perdas por lixiviação não são extremamente consideráveis. Você vê um silo chorando aqui, né, ou seja, carreando nutrientes, né? Aqui mostrando, né, onde realmente as perdas podem ser de uma magnitude muito grande, né, que são as perdas no manejo da face do silo, ou seja, mostrando aí um silo, né, com face extremamente irregular, né, muita silagem desensilada, né, muita silagem misturada com barro, ou seja, um exemplo provavelmente de um processo, né, que tem aí próximo de 25% a 30% de perdas. E aqui um exemplo de uma face de silo bem manejada, né, de um silo bem compactado, de uma face de silo bem manejada, ou seja, manejo de retirada adequado e provavelmente relacionado a menores perdas. Então, planejamento no rajeiro é extremamente importante, uma integração estratégica entre o setor da pecuária e agricultura na fazenda, né? E aí extremamente importante essa característica da eficiência agronômica, né? Nós estamos vendo cada vez mais, né, a produção de forragem é a base do sistema de produção de leite, e cada vez mais nós estamos vendo um diferencial muito grande nas fazendas mais eficientes ou mais lucrativas, na eficiência agronômica dessas fazendas, né? E para que haja um adequado planejamento forrageiro, é extremamente importante, né, que haja uma integração, né, de tecnologia entre o setor, né, de gestão de números no setor da pecuária e da agricultura, né, para um adequado planejamento forrageiro. O que é fundamental? Uma composição e uma evolução de rebanhos. Para isso é importante ter números zootécnicos para terem índices zootécnicos para ter uma predição adequada de cada grupo de animais presentes na fazenda. É fundamental também o consumo de forragem diário de cada grupo de animais na fazenda, né? Ou seja, ter lá uma estimativa de consumo ditada pela dieta de cada grupo de animal. Em relação à produtividade agrícola, eu acho extremamente interessante, tem 10% aí de uma margem de segurança, considerar imprevistos que podem acontecer, né, do ponto de vista de clima, né, de pragas, né? Levar em consideração que existem perdas no processo da lavoura ou consumido pela vaca, e essas perdas, em geral, variam em torno de 15% nas fazendas, mas podem chegar em fazendas muito eficientes, 7% a 10%, até 30% em fazendas menos eficientes.
Bom, então, do ponto de vista do planejamento de forragem, a mensagem é que é importantíssimo, né? É fundamental para a manutenção de índices produtivos e eficiência do sistema. Então, assim, faltar forragem numa fazenda é a mesma coisa que faltar energia elétrica numa indústria, né? Então, assim, poucas coisas vão funcionar de maneira adequada, né? Muitas vezes, grande parte, você não consegue, quando existe uma restrição de aporte de nutrientes, né? Principalmente de um componente tão importante em ruminantes como forragem, né? Muito pouca coisa pode ser feita com eficiência econômica, certo? Então, da importância do planejamento forrageiro. É uma ação integrada entre gestão pecuária e agricultura, né? E eu gosto muito dessa frase, né? Se você falha em planejar, está planejando falhas, né? Então, assim, com certeza, se você falha em planejar seu aporte de forragem na sua fazenda, você, consequentemente, está planejando falhas para o seu sistema, né? E essas falhas vão bater muito pesado, principalmente no bolso, do produtor. Pessoal, na semana que vem, nós estamos fazendo, em parceria com a LG Cursos, né, um curso na região de Patrocínio, Minas Gerais, um curso de formulação de dietas para bovinos leiteiros. É um curso bem mão na massa. Ele é um curso para pessoas que querem conhecer sobre o Nascem, o novo NRC, que saiu aí no final de 2021, né? E aprender a formular dietas mesmo com ele, né? Com a ferramenta que foi dada. Ou seja, existe a gente discute os pontos mais importantes do livro de exigências nutricionais e a gente realmente pratica utilizando o modelo, o software de formulação de dietas. Quem estiver interessado nesse curso, vai acontecer na semana que vem, dia 11 a 14 de julho, e as pessoas interessadas podem entrar em contato nesse WhatsApp que está mostrando aqui embaixo. Pessoal, muito obrigado. Me coloco à disposição de vocês para responder algumas perguntas, caso existam. Muito obrigado. Está me ouvindo aí bem? Estou. Ótimo. Pessoal, bom demais, é isso. A gente tem aí, como foi orientado no chat, um íconezinho aí que chama QIA. QIA. Então, aí vocês podem postar as perguntas que vocês gostariam de tratar aí dos pontos chaves do planejamento forrageiro. Queria parabenizar o Euler aí pela objetividade, né? Pela aplicabilidade aí das informações que ele trouxe. E é isso, né? É um assunto, vamos dizer assim, já corriqueiro, né? No meio aí da produção de leite, seja dos produtores, seja dos técnicos, mas que muitos profissionais, muitos produtores ainda pecam, né? Então, por isso, a gente acha extremamente relevante, né? Retomar o assunto aqui, trazer aí algumas informações, atualizações e compartilhar com vocês. Então, não vamos deixar de perguntar, pessoal. Vamos aproveitar esse momento aqui para trocar boas ideias sobre planejamento forrageiro, ok? Então, antes da gente dar sequência aí com as perguntas e com a conversa com o Euler, eu gostaria rapidamente de falar aí um pouquinho mais do nosso trabalho, na linha aí do conhecimento mão na massa e do trabalho diferenciado aí do Reagro. A gente atua com muito foco aí no 3R Lab, buscando aí, né, através de tecnologia avançada e metodologia moderna e rigor na execução das análises, promover a inteligência de dados para a tomada de decisões. Nós estamos falando exatamente do planejamento forrageiro, quantidade e qualidade. A atuação do 3R aí nos permite, né, é uma ferramenta aí importantíssima a mais para essa tomada de decisão. Nós estamos falando de um laboratório aí que nos 2 últimos anos
realizou mais de 133 mil análises, o laboratório com 7 certificações, as principais certificações de qualidade aí na análise de forragem do Brasil, e também na análise bromatológica, e também com o único com uma certificação americana como um laboratório de excelência na qualidade de forragem. Essa certificação americana ela é renovada anualmente com amostras e resultados que são enviados daqui para análise nos Estados Unidos e aí renovando então a certificação. Então nós somos o único laboratório brasileiro com essa certificação americana, tá? E também na linha do que a gente falou, né, no trabalho do REAGro ser um trabalho de educação, o 3R Lab se orgulha de, ao longo de 10 anos, nós estamos completando 10 anos esse ano aí da atuação do nosso laboratório, já ter treinado, capacitado mais de 10 mil pessoas a nível Brasil, né? Isso tanto produtores como técnicos de campo. Então, essa é uma marca importante. O contato da Luana está aí no slide, está também no nosso chat. Quem quiser entrar em contato com ela e saber mais detalhes dos serviços aí do 3R Lab, por favor, fiquem à vontade. Bom, próximo aí, por favor. Pessoal, a gente não pode deixar, né? Quando a gente fala aqui da importância do planejamento forrageiro, da correta definição das quantidades de forragem que a gente precisa dentro do nosso sistema de produção, a importância da qualidade, a previsão de perdas, sem dúvida nenhuma, buscar conhecimento, atualização, seja da gente como técnico ou produtor, seja do nosso time, é fundamental, né? Então, aí, excelentes opções que o REAGro proporciona para quem quer se desenvolver e se aprimorar. Nós também tratamos tanto na capacitação em gestão na pecuária leiteira, que é um curso mais focado no produtor, no gerente, no funcionário da propriedade, quanto na pós em pecuária leiteira, nós abordamos esses assuntos, né? Nós falamos aí de como trabalhar melhor a composição e a evolução do rebanho, a importância de se fazer isso bem feito, né, para que você saiba a exata quantidade e qualidade aí da forragem que você precisa no seu sistema de produção. Nós falamos também aí da importância do trabalho do produtor junto com o seu consultor, né? Então, são excelentes oportunidades que a gente tem para agregar, e não só esses assuntos, né, como todos os outros assuntos relevantes e importantes dentro do sistema de produção de gado de leite, a reprodução, a sanidade, a gestão econômico-financeira, né? Então, quando o Euler, lá no início da apresentação dele, falou dos benchmarks, né? Os benchmarks nada mais são do que a mensuração de resultados dentro do sistema de produção. Seja eu produtor, seja eu consultor, eu realmente tenho que evoluir para essa gestão, a gestão dos indicadores zootécnicos, econômicos, financeiros, para daí sim ser mais eficiente no planejamento. Então, sem dúvida nenhuma, os cursos contribuem muito com o nosso desenvolvimento. Então, nós temos a capacitação em gestão na pecuária leiteira online, começando agora em julho, né? Aí, está aí. E temos também uma turma 100% presencial na região de Pompéu, né? Centro-oeste de Minas, começando em agosto. Então, os produtores, funcionários das fazendas, aí, filhos de produtores que tiverem interesse, nós temos o contato do Arthur também aí na tela e também lá no nosso chat. Fiquem à vontade em acionar o Arthur. E, além disso, para técnicos, agrônomos, veterinários, zootecnistas que atuam com foco na produção, a pós-graduação em pecuária leiteira. A turma online começando em julho também, e uma turma presencial na região do Triângulo Mineiro, começando em agosto. Ok? Bom, próximo, por favor. E, além disso, pensando nos consultores que atuam mais diretamente com a nutrição, seja através das empresas de insumos e serviços de nutrição, ou seja, com a consultoria, nós também temos uma ótima oportunidade, que é a pós-graduação em nutrição de bovinos leiteiros. Esse curso é um curso híbrido, parte presencial, parte online, sendo que a parte online são videoconferências ao vivo, né? Contato direto com os produtores, né? Com uma carga horária robusta, a mesma carga horária de um curso presencial, porém no formato de videoconferência ao vivo. E as aulas práticas presenciais de formulação. Aí sim, são 18 dias divididos em 6 encontros de 3 dias, né, focados na prática presencial de formulação. E aí nós temos 3 polos, né? Varginha, no sul de Minas Gerais, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e Braço do Norte, em Santa Catarina, né? Próximo ali à região de Criciúma.
Então, para os consultores que estão aqui participando dessa troca de ideias conosco, são excelentes oportunidades aí para se especializar e aprofundar na nutrição e na gestão da nutrição. Bom demais, pessoal. E também não podemos deixar aí de comentar da oportunidade das turmas da pós de reprodução. Então, você, veterinário e zootecnista que atua com foco em reprodução de gado de leite, nós também trabalhamos com a especialização híbrida em reprodução de gado de leite, parte presencial, parte online, em 3 polos, né? Chapecó, Santa Catarina, Patos de Minas, Alto Paranaíba e Goiânia, Goiás, tá? Essas 3 turmas aí começaram simultaneamente também. Arthur está aí à disposição de vocês no chat, no link no chat ou nesse contato de WhatsApp para mais informações. Bárbara? Bom, pessoal, era isso. E agora vamos lá, né? Vamos para um momento aí importante que é exatamente a participação de vocês, a participação dos ouvintes aí, da turma que nos assiste, com as perguntas. Então, nós temos aqui já boas perguntas, e eu gostaria de começar. Bom, aqui uma delas é do Mário Menezes. É bacana porque a gente tem pessoas aí, participantes de várias regiões do Brasil, agradecer todo mundo que está participando. E não só aqui do país também, nós temos uma turma aí em outros países, Nova Zelândia aí, pessoal na Nova Zelândia, né? Pessoas aí de diferentes regiões produtoras de leite do país, região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, e agora vamos lá. Então eu queria falar aqui, trazer a primeira pergunta, que é a pergunta do Mário Menezes, aonde ele fala, Euler, qual o consumo médio ideal para vacas em lactação, é o consumo médio diário, pensando aí em 2 exemplos de volumosos, né? Silagem de milho e capiaçu. Eu entendo que isso depende de uma série de fatores, né? Depende do perfil genético do rebanho, da produtividade, enfim, mas pensando em rebanhos mais produtivos, o que você estima que seja a referência do consumo médio diário de animais em lactação, pensando em silagem de milho e capiaçu? Você pode retornar aí para a gente? Ô, Mário, obrigado pela sua pergunta aí, mas o que eu vejo? Né? Vamos pensar, tem fatores relacionados aos animais, né? Que determinam esse consumo, como tamanho do animal, nível de produção de leite, né? É o DEL desse grupo de animais, né? O tamanho, o peso vivo, e tem características relacionadas à dieta, aos alimentos, o restante dos alimentos da dieta. Então, assim, a própria qualidade dessa silagem de milho, desse capim, capiatu, também são fatores que interferem, né, o quanto que esses alimentos vão entrar na dieta desses animais. Mas, a grosso modo, geralmente, a gente tem um consumo mais ou menos que varia em torno de 10 a 12 quilos de matéria seca, né, de forragem por vaca em lactação por dia. Né? E, geralmente, o número está variando aí nessa faixa, 10 a 12 quilos de matéria seca de forragem por vaca em lactação por dia. Euler, uma outra pergunta sempre interessante, né? Quando a gente fala de planejamento forrageiro, e também depende de uma série de fatores, mas a gente não pode deixar de fazer aqui. A turma está perguntando. É o Pedro Amorim, ele está questionando aqui. A silagem de milho é o melhor volumoso? Aqui ele fala que hoje eles usam lá na realidade dele o capiaçu e o capim roxo. Existe algum impacto efetivo da produção de leite, no caso seria da substituição dos capins como volumosos pela silagem de milho? Eu entendo também que vão depender de uma série de fatores, mas acho válido aí você comentar um pouquinho aí para esclarecer a dúvida do Pedro. O Pedro, geralmente, o que a silagem de milho de boa qualidade permite? Né? Ela permite maior produção de leite por ela ser um alimento de alta densidade energética, quando bem feita, quando existe a presença de muitos grãos digestíveis na massa, ela permite a maior produção de leite por unidade de concentrado, de ração que você dá para a vaca. Né?
Então, isso tem um impacto financeiro, econômico interessante, né? Então, assim, comparado uma boa silagem de milho e um bom capim, capiaçu, capim roxo, silagem de milho tem mais energia, né? Então, assim, você precisa suplementar menos milho por unidade de produção de leite, pelo fato dela ter menos fibra e mais energia. Ótimo, Euler. Uma outra pergunta também relacionada à silagem de milho. Você poderia trazer mais referências e dados da importância da boa compactação para reduzir perdas, né? Uma das dicas ali que você falou é a gente trabalhar primeiro com uma margem de segurança e segundo, trabalhar em cima da redução das perdas quando se trata aí da silagem de milho. Então, você conseguiria trazer algum parâmetro aí, né, que linka a melhor compactação com a melhor qualidade e menores perdas? Então, assim, a compactação é importante porque quanto mais você compactar, mais você promove um ambiente anaeróbico mais rápido dentro da massa ensilada. E esse ambiente anaeróbico, né, permite essas chamadas fermentações desejáveis, né? Quanto mais você falha na compactação, mais você permite com que as enzimas da planta continuem funcionando, que bactérias indesejáveis aeróbicas, né, contribuam no processo de fermentação, e isso está relacionado à maior perda. Ou seja, né, geralmente, quanto maior a compactação no silo, né, menor vão ser suas perdas no processo de ensilagem, certo? Então, você pode ter isso, magnitude é muito grande, né? Você pode ter por exemplo, 3% de perdas, uma boa compactação, né, na fermentação, como você pode ter 7, 10% de perdas na fermentação se você tiver uma má compactação, né? Uma recomendação geralmente que o pessoal fala está relacionado com o peso de tratores em relação à massa ensilada no silo, massa que chega para ser ensilada no silo por hora. Então, a recomendação é que 40% da massa ensilada que chega no silo por hora seja o peso dos tratores trabalhando na compactação. Por exemplo, tem 10 toneladas de silagem chegando no silo por hora para serem ensiladas. A recomendação é que você tenha um peso de tratores trabalhando, né, de 40% desse valor, ou seja, teria tratores aí equivalente a 8 toneladas, né? 8 toneladas não, né? 10 toneladas precisa de 4 toneladas, né, de peso de trator para fazer uma boa compactação. Então, é 40% do peso do material que chega por hora. Muito bom, Euler. Na linha ainda da estimativa de perdas, tem uma pergunta aqui do Guilherme Serpa Maciel. Qual a referência, enquanto podemos estimar as perdas na confecção e armazenamento de pré-secado, volumoso pré-secado? Eu acho que mais isso aí, aquelas perdas, processo de perdas de 15% da lavoura para o que é realmente consumido, ele vale para silagens em geral, né? Quando isso é quantificado em várias fazendas, a média das fazendas, esse número varia aí, a maioria das fazendas em torno de 14% a 16%. Né? Então, isso é válido para todos os tipos de materiais que são ensilados, inclusive pré-secado. Bom demais, Euler. Pensando em digestibilidade do amido, né, um dos pontos que a turma normalmente se preocupa e busca aí ter parâmetros, referências,
Está aqui uma pergunta do Marco Yuri, ele tinha feito uma das perguntas anteriores relacionada à estimativa de perdas, ele fala aqui, como monitorar a quebra do grão de milho durante o processo de ensilagem? Quais são as boas referências aí, pensando na quebra do grão e digestibilidade? Bom, esse é um processo extremamente importante monitorar, né? Assim, muitas pessoas monitoram a quebra do grão utilizando peneiras, né? Você faz uma separação do grão da silagem, né? Uma separação num balde de água, né? Os grãos vão para o fundo do balde, né? Depois esse material é separado, esses grãos são secos e o pessoal muitas vezes passa numa peneira de 4,75 milímetros e eles monitoram aí a quantidade de grãos que passaram nessa peneira, né? E aí é como se fosse um KPS, né? Uma avaliação do processamento de grão na silagem. E existem também os copos, né, de processamento, copos de silagem que são utilizados muitas vezes, né, para utilizar. Copo geralmente tem 1 litro de volume, né, e ali tem a quantidade máxima de grãos, né, relacionadas com inteiros ou pela metade, relacionados com um bom processamento. Se não me engano, aí, silagens, cada litro de silagem vai ter aí, no máximo, 3 a 4 grãos inteiros ou pela metade, quando ela está bem processada, né? Então, são as duas formas de quantificar, né, o processamento dos grãos no momento da colheita. Bom demais, Euler. Pessoal, aproveitando aqui, tem alguns participantes perguntando sobre como entrar em contato e receber mais informações sobre os cursos, né? Então, vou reforçar, a gente está colocando o telefone de contato do Arthur no nosso chat, mas eu vou falar aqui rapidamente, DDD 31, número 9, 8328 2394. DDD 31 9 8328 2394. Estão pensando aí para o Valdir Júnior e outros participantes que pediram aí esse telefone de contato, querem mais informações sobre os cursos também, por favor, não deixem de contactar o Arthur. Lembrando que no nosso chat está lá o link para contato com ele. Se você quiser agora falar com ele, é só clicar, já cai direto no WhatsApp com ele. E, de qualquer forma, eu repeti aí o telefone, ok? Euler, o Augusto dos Santos faz um comentário. Ele fala aqui, você falou sobre degradabilidade de amido na silagem de milho, mas ele comenta que também tem observado, né, que os nossos volumosos normalmente possuem baixa degradabilidade de FDN, que é traduzida aí no TT-NDF das análises. Comenta essa informação porque não vi referência a essa característica, mas ele julga ser importante. Você quer comentar um pouco mais sobre essa informação que ele traz aí? Augusto, vamos botar as importâncias, né, da fibra, né, e do amido na silagem de milho. Potencialmente, 55% da energia da silagem de milho vem do amido, certo? Do amido digestível. Quando a gente fala em fibra, a fibra da silagem de milho contribui aí em torno de 25% da energia digestível. Então, assim, e a variabilidade dessa digestibilidade de fibra, né, é baixa na silagem de milho, né? Então, assim, a digestibilidade da fibra da silagem de milho é baixa por quê? Porque é uma planta bastante lignificada, certo? Então, se você está buscando fibra de alta digestibilidade, silagem de milho não é o volumoso para isso, né? Isso faz com que isso seja... Por isso que muitas fazendas, né, quando chegam no nível de produção alto, média de produção alta, elas buscam, né, um segundo volumoso, tentando fornecer uma fibra de melhor digestibilidade, que leva a melhor desempenho das vacas, maior consumo de matéria seca pelos animais de alta produção.
né, a introdução de um volumoso com fibra de melhor digestibilidade. Então, assim, silagem de milho sempre vai ter TT, FDN baixo, né? Vai ser um volumoso aí de 110, 115 dias de crescimento, né? Vou dizer, muito lignificado, a variação vai ser pequena, tirando os híbridos BMR, né? A digestibilidade vai ser baixa mesmo e pouco variável, né? Então, assim, e aí o que? As grandes fazendas, as fazendas de vacas de maior produção estão buscando volumosos, né? Com fibras de melhor digestibilidade, como pré-secados de capins aí com estágio de maturação e, consequentemente, menor lignificação, que fornece uma TT FDN de maior digestibilidade e, consequentemente, melhor desempenho. Muito bom, Euler. Euler, uma outra pergunta aqui, se você tem experiência da utilização de mileto na forma de silagem em granjas leiteiras, e se você considera que seria uma boa opção, né, considerando o histórico de explotação de produção de milho, né, para silagem em regiões aí com menor pluviosidade ou instabilidade de chuvas. Você já teve experiência trabalhando com mileto para silagem? Mileto em relação à silagem de milho, né, uma diferença muito grande aí é a questão da proporção de grãos, de amido na silagem, né? E, consequentemente, né, no teor de energia. Quanto mais amido, maior o teor de energético na silagem, né? Mas o mileto pode ser uma opção muito interessante, principalmente em regiões que têm regiões que estações do ano que possam ter um déficit hídrico grande, né? Então, assim, é uma planta que completa o ciclo dela com muito pouca água e pode ser uma opção. A desvantagem dela é esses altos níveis de fibra e baixos níveis de amido, que conferem uma digestibilidade baixa e, consequentemente, baixo teor de amido. Tem, inclusive, dos nossos companheiros do Nordeste aí, a turma perguntando sobre palma forrageira. Você tem experiência com planejamento no uso da palma? Você já morou lá no Ceará, né? Teve contato com a turma boa lá que trabalha com palma. E o que é a sua referência no caso do planejamento forrageiro utilizando a palma? Você pode comentar, por favor? A palma tem uma geralmente, primeiro, né, a quantidade de palma utilizada nas dietas de vaca varia muito, né? Tem fazenda que utiliza aí, muitas vezes, né, 40 quilos de palma por dia por vaca, e tem fazenda que utiliza até 100 quilos de palma por dia por vaca, né? Então, a variação é grande demais, né? Então, isso deve ser levado em consideração, né? Qual que é a quantidade de palma utilizada nas dietas, né, das vacas, comumente na propriedade. Então, essa demanda depende desses fatores, da disponibilidade de palma, da quantidade de palma que será utilizada, do segundo volumoso que está sendo utilizado, geralmente utilizado na dieta de palma, né? E, geralmente, o quê? Deve ser levado em consideração que o corte da palma, geralmente, ele é feito a cada 2 anos, né? E isso deve ser levado em consideração do ponto de vista agronômico. Então, assim, e as variações nas produtividades são grandes, né? Dependendo do quê? Do nível de tecnologia que se emprega no cultivo da palma. Então, assim, eu acho que tem que ter muita informação no planejamento. Mais uma vez, voltando para o básico lá, precisa ter informações, né, de quanto de palma está sendo utilizado nas dietas da vaca. E, mais uma vez, o que é o potencial produtivo por hectare, por ano do palmal. Ajeitado, Euler. Que é bacana, né? A gente vê aí, de acordo com as várias dúvidas, né? Pensando na escolha do melhor volumoso, pensando em como
na prática, né, colocar esse planejamento aí, fazer esse planejamento, sem dúvida nenhuma, são dúvidas, né, e buscas aí que podem ser muito bem atendidas através das opções aí que a gente tem de cursos e treinamentos. Eu vi aí, teve uma outra pessoa que perguntou, falou, mas é só presencial? Não, né? A gente comentou, existem excelentes opções, tanto para produtores quanto para os técnicos, de cursos online do Reagro, né? A gente citou isso há pouco. Então, não deixa aí de entrar em contato com a turma, mandar suas dúvidas. E pensando aí nessa questão da qualidade, como o Euler falou, da composição bromatológica, também as oportunidades interessantes aí nas análises, né, que elas podem agregar informação para tomada de decisão. Então, não deixe de procurar a Luana aí também, do 3R. Bom, pessoal, mais algumas dúvidas aqui. E essa, Euler, eu acho que é a essência do que você trouxe aqui. É uma dúvida que tá muito ao encontro dessas dicas que você trouxe. O que seria interessante para 28 vacas, pensando num bom planejamento forrageiro? Seria silagem de milho, sorgo, capim? Então, acho que a essência da dúvida aí tem a ver com o que é estruturar um planejamento forrageiro, né? Que depende de alguns fatores chave. Se você puder repetir aí para a gente, por favor. Eu acho que, mais uma vez, né, isso aí, assim, existe, né? Você tem que olhar o nível de produção dos animais, né? Em termos de exigência, de qualidade de forragem, de digestibilidade dessa forragem, né? Você tem que levar em consideração a aptidão agrícola da região, né? O preço dos outros insumos que compõem a dieta das vacas, né? A disponibilidade desses insumos. Então, tudo isso aí deve ser levado em consideração para a escolha, né, do melhor volumoso, né, da melhor forragem para ser utilizada dentro da propriedade, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Dois pontos extremamente importantes aí, né? O nível de produção de leite das vacas, né? E a aptidão agrícola da propriedade. Bom demais, né, Euler? É o que você falou aí, o que já é sabido também. Se a gente pensar que boa parte do custo de produção do litro de leite ele está na nutrição, ou seja, no volumoso e no concentrado que esses animais recebem, na dieta, né? Se a gente consegue trabalhar com esse bom planejamento forrageiro em quantidade e qualidade adequada, de acordo com a realidade do meu rebanho, né? Sem dúvida nenhuma, a gente consegue minimizar os outros custos de alimentação, né? Então, mais uma vez, reforçando a importância desse planejamento bem feito. Bom, pessoal, vamos para mais uma dúvida aqui. É o Wilson Frota, parabenizando aí pela palestra, vários outros aí também nas suas perguntas parabenizaram, viu? Falando assim, em regiões de menor altitude, de baixa altitude, onde normalmente o plantio do milho não vai muito bem, na sua opinião, desculpa, qual seria uma opção, né, para se trabalhar? E ele cita aqui que talvez as silagens de capim seriam uma melhor opção. O que é a sua visão, Euler? Eu vejo com muita reticência as silagens de capim para a produção de leite, sabe? Né? Isso por quê? Porque são volumosos, geralmente, quando você vai fazer lá de capim capiaçu, de qualquer gramínea, né? Desses capins apontanos aí. Você geralmente vai fazer esses capins possuem um nível alto de fibra. Consequentemente, baixa digestibilidade e baixo teor energético. E aí, o que é daí a necessidade? Necessidade de você usar mais milho, né? Que é a principal fonte, né? Milho moído, né? Nessas dietas dessas vacas. E aí se interfere o quê? No custo de produção de leite, né? Porque você vai ter que usar muito milho, né? Suplementar, né? Por litro de leite produzido pelo animal. Né? E o que eu vejo, né? E essa é uma preocupação que nós temos que ter, né? Nós, em 2019, né? Milho estava em torno de 35, 40 reais a saco. Ano passado ele bateu, né, 90, 95 reais a saca, né? Agora está com a queda, né?
né? Provavelmente passageira, na saca, num custo de milho. Mas o que eu vejo? Nós temos que pesar os impactos econômicos no custo de produção. Nutrição, como o Neto falou, em torno de 50%, alimentação em 50%, 60% do custo de produção de leite, do litro de leite. Então, isso deve ser levado em consideração no planejamento, né? Qual que é o custo alimentar desse litro de leite sendo produzido? Então, assim, isso deve ser levado em consideração no planejamento. As principais dúvidas aqui, tínhamos mais algumas perguntas, mas que estavam relacionadas com essas que já foram feitas. Bacana demais ver também aí que nós estamos agora, né, até o momento aí caminhando para o finalmente aí do nosso webinar, com mais de 60% das pessoas que iniciaram conosco ou que chegaram no momento de pico conosco, estão presentes até o final. Então, novamente, agradecer a todos aí que participam conosco, lembrar, né, que de 5 em 5 semanas aí a gente tem um novo webinar Leite, então que em breve vocês vão ser comunicados aí de um novo momento, de uma nova oportunidade como essa, sempre com um tema relevante, por isso da importância da resposta da enquete, né, que Bárbara colocou no ar aí, para que possa nortear aí as próximas abordagens e temas. Agradecer demais o Euler também, né, por contribuir conosco, trazer a bagagem, a experiência como nutricionista, como consultor de gado de leite. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição de vocês aí, Euler, suas considerações finais aí. Pessoal, muito obrigado pela presença, né? Conte sempre conosco, né? Falem desses para conhecidos dos webinars, né? Participem, capacitem-se, né? Assim, nós estamos aí, nosso negócio é capacitação de pessoas. Eu acho que nós estamos vivendo cada vez mais um agro que requer cada vez mais conhecimento, né? E esse é o nosso negócio, né? Então, assim, utilizem a gente, façam os cursos do Reagro, busquem o Reagro para se capacitarem e na busca de maior eficiência, né, nas atividades do agronegócio. Show de bola, Euler. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma boa noite. Até o nosso próximo webinar.